Tá começando mais um vídeo. Eu tava sumido, mas eu digo pra você que eu não vou te abandonar. Eu realmente estou demorando a postar um pouco mais os vídeos porque eu tô querendo trazer um conteúdo digno pro canal, tá? E que merece uma pesquisa densa, claro, para trazer em fatos. E esses fatos em mínimos detalhes que talvez você nunca tenha visto. Vem comigo que hoje eu vou falar daquele dia 20 de abril de 1999, um dia que ficou para a história até hoje. Fazem mais de 20 anos e isso não sai da nossa cabeça. O massacre de Columbine. E claro, eu sei que você já sabe o passo a passo que aconteceu. Muitas pessoas já explicaram. É por isso que eu vou abordar de uma maneira bem diferente. Eric Harris e Dylan Klebold, os famosos assassinos do massacre, os famosos responsáveis pelo massacre. E eu ainda vou indicar 3 obras que contam por diferentes perspectivas esse caso que realmente foi um dos dias mais tristes, não só dos Estados Unidos, como do mundo. Vem comigo que tá começando História na Tela no Luz Câmera ACK. Antes, não se esqueça, por favor, eu preciso dessa ajuda de vocês, até porque deu muito trabalho esse vídeo, né? Essa pesquisa tudo por esse assunto, e aí eu preciso daquele like seu, se inscreve aí no canal, é muito importante, e aperta o sininho para vir notificações, mas não esquece que aqui é o meu Instagram, e lá eu sempre posto stories falando sobre vídeos novos, e deixo também o link do vídeo atual na bio. Combinado? Fechado? Chega de assunto, chega de papo, vamos para o que interessa, falar sobre o massacre de Columbine. Preparados porque agora nós vamos estourar nossos miolos. Vamos entrar na mente de Eric Harris e Dylan Klebold, os principais responsáveis por aquele dia, 20 de abril de 1999. O massacre de Columbine. Eu sei que vocês já sabem realmente o desenrolar de tudo e o que eles fizeram, tanto da questão das bombas e depois das mortes. É por isso que eu vou voltar um pouco no tempo e vou falar um pouquinho sobre os dois e um pouco da característica dos dois, né? Eric Harris sempre pareceu um garoto um pouco diferente, né? Na questão de um dia realmente estar muito bem e um dia, às vezes, ter atitudes muito questionáveis. Então vamos começar por Eric, né? Eric Harris era um garoto que não tinha realmente um local fixo. Ele se mudava muito e não conseguia criar raízes no lugar. Foi aí que foi morar no Colorado e estudar na Columbine High School, né? Com seu amigo Dylan, ele fazia teatro e era responsável, né, junto com o Dylan Klebold, pelo servidor do colégio. Eles tinham um domínio muito grande com a informática, né? E principalmente com computadores, principalmente naquele ano de 1999. E o mais engraçado da dupla é que a dupla não tinha smartphones naquela época, não era a geração dos iPhones. 99 ainda estavam muito nos primórdios para estar realmente tendo imagens. Mas é aí que já começa a trajetória dos dois, né? Eles simplesmente sempre filmavam muitas coisas e tinham um arquivo até enorme. Fizeram uma vez um trabalho para o professor e falavam um pouco sobre eles, tinham um humor super ácido, mas despejavam todo o ódio. Na verdade, não são essas imagens que realmente a polícia conseguiu pegar para arquivo. Ela pegou principalmente os diários que eram escritos por Eric, né? E claro, umas fitas que são chamadas de basement tapes, que são fitas totalmente caseiras e que filmavam um pouco do cotidiano tanto de Eric como de Dylan. Os dois garotos pareciam dóceis nas filmagens, mas às vezes também tinham atitudes meio estranhas. E a fita parecia um recado, um chamado, algo do tipo, não do que iria acontecer de um assassinato, mas claro, de uma trajetória estranha e realmente totalmente psicótica dos dois.
Eles realmente faziam vídeos estranhos, se xingando, ou às vezes só dirigindo, fazendo caras meio esquisitas, e depois do nada a câmera parava de filmar. Todos os takes eram feitos rápidos, e às vezes a tela ficava preta, sem você saber o que era a próxima cena. E quando a próxima cena vinha, era algo totalmente diferente. Essas fitas foram arquivadas com a polícia e a polícia não queria realmente que isso vazasse. Hoje em dia, em vários locais, você consegue encontrar esses vídeos caseiros e consegue realmente tentar entender a mente dos dois. Eric Harris, na verdade, como realmente se sentia muito excluído. Na própria escola, em Columbine High School, ele aparecia diversas vezes em filmagens, conversando com outros amigos e principalmente com o seu cinegrafista, que era o próprio Dylan, que filmava tudo. Você vai ver imagens até do que realmente acontece no colégio e alguns trechos das conversas são bem esquisitos. A gente não sabe realmente se eles estavam sofrendo, né, agressões ou eles realmente também gostavam de agredir, principalmente por comportamentos de diversas vezes de raiva e de muito ódio, mas também por já ter sofrido coisas que a gente não sabia dentro e que colegas de Columbine contaram por aí. Principalmente quando a polícia ficou catando aqueles depoimentos para tentar entender a mente dos dois. Eric, na verdade, era muito fechado, tinha notas excelentes e no dia do massacre faltou a prova, né? Algo que vários colegas e outros que eram mais próximos a Eric não entenderam, até porque ele era um aluno excelente. Foi em 1998 que tudo começou, quando ele escreveu seu diário e falava principalmente que bullying realmente aconteciam na escola de Columbine direto e que ele odiava aquele local e que não aguentava mais ficar com aquelas pessoas. Agora vamos falar um pouco de Dylan. Dylan Klebold era de uma família tradicional. A família realmente dava muito amor para ele e seu irmão. Eles até costumavam frequentar uma igreja luterana. Mesmo assim, Dylan tinha comportamentos estranhos e seu único amigo era o próprio Eric Harris. De acordo com os diários, era o que mais sofria bullying. E de acordo com uma das amigas, que foi testemunha no caso, disse que Dylan sofreu uma vez um bullying que deixou ele com muita raiva e totalmente deslocado de todos. Foi quando tacaram absorvente com fezes dentro. Até hoje nós não sabemos se essa história é verídica e ninguém mais comentou ou confirmou isso. Mas uma das meninas que deu depoimento para a polícia disse que Dylan levou sim e que sofria com isso, o que fazia cada vez mais ele ter raiva. Ele tinha uma depressão muito forte e cada vez se excluía mais. Cada vez que ia para Columbine era como se fosse um fim do mundo. Ele detestava e dizia que odiava aquele lugar. E dizia que um dia todos iriam pagar. Mas Dylan tinha um grande problema. Eu acho que era um dos maiores. E era algo que realmente fez e impulsionou mais ainda a todo esse massacre. Era realmente ele fazer algo que fosse impactante. Ele dizia que ia ser um novo Deus na Terra e que iria conseguir fazer algo que todo mundo o respeitasse e que todo mundo saberia que isso iria levar a ele ter seguidores, né? Ele realmente acreditava nisso. E você pode ver na Basement Tapes, nas fitas, nas gravações caseiras, que ele realmente às vezes falava coisas e fazia expressões faciais como se estivesse em pleno surto, né? E a família, infelizmente, não conseguiu perceber tanto a depressão de Dylan, que Dylan escondia, como realmente esse problema de ser o novo Deus na Terra. E ele falava direto com Eric, que já era revoltado e que já tinha grandes problemas e que queria se vingar de todos, que eles tinham que tomar uma posição e que eles tinham realmente que fazer algo que fosse mudar os Estados Unidos. Quando ele se junta com o Eric e seu ódio por Columbine,
a raiva e a vontade realmente de fazer justiça e de acabar com tudo aquilo, por realmente sempre querer estar acima do que ele realmente era em popularidade, com Dylan, que já era totalmente rejeitado e que buscava por algo grandioso para fazer sentido a sua vida e realmente parar com aquele todo tormento e acabar com tudo aquilo. Os dois se uniram e esquematizaram todo o massacre de Columbine, que você já conhece muito bem. É importante destacar obras que foram feitas que falam, claro, e flertam ali com os acontecimentos, mas praticamente, vamos dizer assim, mostram tudo o que aconteceu. E se você realmente não consegue ver esses outros registros, eu indico alguns filmes que com certeza conseguem chamar a atenção por cada detalhe e por cada lance. Para começar a sua viagem e tentar entender um pouco a cabeça de Eric e Dylan, nós temos Zero Day, que é um filme de 2003 e que o diretor fez questão realmente de mostrar em si os personagens. Toda a carga do evento é deixada para segundo plano, claro que faz parte. O massacre e as cenas são super importantes, mas o principal era realmente mostrar como realmente Eric e Dylan funcionavam. Lá no filme, né, Zero Day, os personagens têm outros nomes, até para não ficar totalmente associado. Mas você sabe de cara que aquilo ali é contando a história dos dois responsáveis pelo massacre de Columbine. E não deixa outra dúvida, não deixa outro modo. É totalmente inspirado, é totalmente falado por diversas coisas, principalmente mostrando os fóruns, que era o que Eric e Dylan fizeram naquela época. Eles pertenciam àquele grupo, Trench Coat Mafia, né? The Trench Coat Mafia era o grupo que possuíam fóruns na internet e mostravam para aquelas pessoas como fazer bombas caseiras, como comprar armas, como utilizar tudo isso. E esse grupo já tinham alunos de Columbine, de outras épocas, e até hoje não foi provado se alguém teve envolvimento. Zero Day, ele, claro, flerta um pouco com as questões da cena que a gente fica esperando chegar, mas ele se preocupa inteiramente com os dois personagens. Já é diferente do próximo filme que eu vou falar, que se chama Elephant. Elephant foi um filme que ganhou a Palma de Ouro em Cannes, né? Feito por Gus Van. Foi um diretor que realmente fez Gênio Indomável, e entre outros Garotos de Programa, entre outros filmes importantíssimos para o nosso cinema mundial. Esse filme realmente tem a temática muito mais, uma narrativa muito mais lenta, e ele é muito específico. É um filme que não queria dizer que era Columbine, mas Columbine está totalmente enraizado nesse filme. Ele mostra diversos tipos de personagens que são personagens que totalmente flertam com os personagens reais, principalmente a dupla que se baseia em Eric e Dylan, né? A dupla tem realmente uma química, uma amizade e tem grande ódio do colégio. Esse filme você pode achar um pouco lento e ele realmente tem poucas falas. Ele gosta realmente de demonstrar um pouco mais da expressão e um pouco mais do que Eric e Dylan, na verdade, estavam sofrendo. Ele totalmente se baseia e tem cenas que realmente aconteceram na vida real. E é por isso que eu gosto muito de demonstrar, porque ali você vê cenas que realmente aconteceram e que aparecem nos vídeos das câmeras de segurança do colégio Columbine High School. What are you doing? Yeah, he'll come back. Hey, sir! What's wrong? E deixa muito claro o que acontece no colégio, tanto dos bullies, e que os diretores estão nem aí, só se preocupam com a instituição, principalmente para não ter aqueles famosos casos de processos de paz.
E aí é que ela é fã, se torna muito interessante porque o filme todo, e às vezes até arrastado, ele se prepara e varre o campo para a famosa cena, que é a cena do massacre. Ele reserva o filme o tempo todo para os de diversos ângulos, tanto de primeira pessoa como de diversos personagens, contando um pouco de cada um, né? E o personagem principal, que é aquele lourinho com cabelo escorrido, é realmente o cara que passa diversas vezes por vários ângulos, né, no filme. E é o único que sai salvo pelos dois terroristas, né? Pelos dois responsáveis pelo massacre. Como aconteceu também com um dos amigos, né, de Eric e Dylan, que foi poupado no estacionamento. E um amigo que já tinha diversas vezes brigado com o Eric e teve grandes problemas. Naquela vez eles tinham feito as pazes e sua vida foi poupada. O filme até essa hora demonstra essa cena e você percebe realmente que o flerte ali é com a realidade. Gus não, em nenhum momento ele deixa mostrar o quão os meninos tinham raiva e queriam fazer a diferença naquilo. Inclusive mostra uma cena do personagem que era baseado em Eric Harris no refeitório tomando um refrigerante de outra pessoa quando eles já tinham matado alguns alunos do colégio. Essa cena também remete à mesma que aconteceu na vida real, que foi dita por alguns sobreviventes do colégio Columbine. Ele é fã, ele não tem medo realmente de mostrar nem a carnificina, nem mostrar tão duro o quanto aqueles garotos queriam. E ele realmente retrata o que foi a caminhada de todos em Columbine, né, até o dia do massacre. Os 20 minutos são toda aquela chacina a sangue frio e de você realmente tentar entender se teve alguma justificativa para isso. Por mais que os garotos sofriam e eram excluídos e não aguentavam mais, eles nem são heróis e também flertam ali com ser vilões. Nada justifica isso que aconteceu. Então, Ele é Fã é um excelente filme e você que quer saber mais sobre Columbine, com certeza vai te entregar de bandeja algo incrível. Não é à toa que ganhou a Palma de Ouro em Cannes, né? E o último filme que eu indico, e é um documentário, se chama Bowling for Columbine, né? Bowling for Columbine é boliche. E isso eu achava estranho, porque o documentário se chama, né, Boliche em Columbine. Porque diziam que antes do massacre em Columbine, Dylan e Eric foram jogar boliche num lugar famoso lá no Colorado, né? E eles realmente gostavam muito, né, dessa prática, principalmente nas aulas de ginástica, tinha boliche, mas eles eram péssimos. Eles nem queriam saber se iam fazer strike ou não, eles queriam se divertir. Voltando ao assunto do documentário, Bowling for Columbine, ele expressa algo muito maior do que só a chacina. É claro que diversas vezes ele fala e explica algo sobre Eric, sobre Dylan e fala realmente sobre o que pode ter ocasionado ali. Mas o principal objetivo dele é um choque de ordem no governo e dizer que armas liberadas e armas tão fáceis de serem compradas eram um problema para o país. E principalmente pais, né, depois dessa chacina, eram contra totalmente. O documentário ainda busca realmente mostrar pessoas que defendem essa prática do americano livre e eu preciso de uma arma para defender a minha família. E não querendo dar spoilers ou nada disso, porque não vai estragar a sua experiência no documentário, mostra um caso curioso que o diretor vai abrir uma conta no banco e como ele vai abrir uma determinada conta, né, top ou algo do tipo, ele pode escolher de um formulário uma arma de fogo. Ou seja, você abre uma conta no banco e tem uma arma de fogo. Meio bizarro, principalmente coisas de americanos. E o próprio diretor flerta com humor nessa hora, porque ele sai rindo com uma arma de fogo e com a conta aberta no banco. Então, basicamente é isso. Eu indiquei 3 obras que realmente vão te mostrar o que aconteceu em Columbine,
né? E Eric e Dylan mostrei a fundo o porquê eles fizeram isso. Só para destacar muito rápido, eles realmente plantaram as bombas no colégio, como vocês sabem, e poderiam ter matado mais de 400 pessoas. Isso não aconteceu porque as bombas falharam, então eles trancaram o colégio e mataram 13 pessoas, 13 alunos e mais o diretor, né? Que não aguentou por perder muito sangue. Dylan e Eric realmente mataram até alunos que eles não tinham contato. Tudo realmente a sangue frio, com tiros na cabeça, na frente de outros alunos que estavam escondidos na própria biblioteca. Eles já tinham falado lá atrás, antes de entrar no colégio, que nada mais importava, nenhum teste, nenhuma prova importava mais, porque ali iria acabar tudo. E foi aí que eles se suicidaram e se mataram. Um com um tiro na cabeça e o outro botando um tiro, dando um tiro na própria boca. E aquele dia de 20 de abril de 1999 ficou marcado na história como um dia triste. Columbine até fez uma homenagem para os dois, colocando eles junto, né, com as vítimas, mas os pais dos alunos foram totalmente contra, botando como se fossem responsáveis de tudo aquilo e como vilões, né? Inclusive os pais de Eric e de Dylan tiveram que pagar diversos valores milionários para essas famílias que perderam seus filhos. Esse é o caso de Columbine High School, Dylan Klebold e Eric Harris. E eu vou ficando por aqui. Essa é a história. Mostrei para vocês as obras que vocês realmente vão conhecer e vão adorar, né? E eu te vejo num próximo vídeo. Comenta aí se você está gostando muito do História na Tela, se realmente é um vídeo que te interessa. Eu preciso disso aí. E não se esquece lá de compartilhar para os amigos, beleza? Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês na próxima, num Luz Câmera CK.